Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui, Explica Professor. Hoje aqui a gente vai começar a nossa primeira aula do curso de resistência dos materiais. A gente vai ter uma aula aqui de revisão de diagrama de corpo livre. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo, né? Porque isso me ajuda muito aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Isso aí ambas as ações são de graça e me ajuda muito. Bom, mas, gente, hoje a gente vai começar um novo curso, a gente vai começar um curso de resistência dos materiais. E um curso de resistência dos materiais, ele vem depois de um curso de estática e muitas vezes a gente precisa revisar alguns conceitos. Ao longo aqui do curso, se eu achar que está precisando revisar algum conceito, se vocês também quiserem dar um feedback, a gente pode fazer aulas adicionais sobre alguns conceitos que não foram vistos exatamente nesse curso, mas que a gente pode ir revisando. Mas eu acho que ao longo das aulas, com os exemplos, com os exercícios, a gente acaba também revisando esses conceitos. E essa aula vai ser um pouquinho mais longa, porque é uma aula já também introdutória, né? A gente tende a falar um pouquinho mais do curso de uma maneira geral, ao invés de ir direto já ao ponto do assunto aqui. E então vamos falar um pouquinho aqui dessa parte introdutória, né? Quando a gente está querendo ali ter uma compreensão completa do fundamento ali de resistência dos materiais, é muito importante que o projeto ali, para o projeto de qualquer máquina ali ou estrutura, que a gente tenha uma noção boa ali das fórmulas, das regras dos projetos, que são ali citadas nos códigos de engenharia, que são principalmente ali a base desse curso aqui. A mecânica dos materiais, ele é um ramo ali da mecânica, né, que estuda os efeitos internos da tensão, né, os efeitos internos da tensão e deformação em um corpo sólido. Então, a gente vai ver aqui qual é o efeito da tensão e da deformação nesse campo ao longo, né, num sólido ao longo do curso. A tensão aqui ela está associada à resistência do meu material, ou seja, quanto que o meu material resiste quando eu estou aplicando ali uma determinada carga. Enquanto ali a deformação ela é uma medida de quanto o material ele vai esticar, ele vai deformar. Eles estão correlacionados, um correlacionado com o outro, né? Uma vez que a deformação ela está associada também à resistência, né? Mais ao módulo de Ohm do nosso material. E onde surgiu o estudo da mecânica dos materiais? Inicialmente, se atribui aqui esse estudo, a origem aqui da mecânica dos materiais, no início do século XVII, quando Galileu Galilei começou a realizar experimentos para estudar os efeitos de carga em hastes e vigas feitas de diversos materiais. Então, aqui ele colocava uma viga, botava uma viga ou uma haste e ia colocando peso para determinar ali quanto de peso, ou seja, uma carga, né? Isso aqui vai ter uma carga P, quanto que isso aqui ia resistir para aquele carregamento. Então, ele começou ali com Galilei, ainda no século XVII, para diversos materiais. Porém, foi só aqui no início do século XIX que os métodos experimentais para testar materiais eles foram amplamente aprimorados, né? Eles começaram a ter mais formulações, foi um estudo um pouquinho mais extenso. Nessa época aqui, tiveram vários estudos experimentais teóricos, principalmente na França. Aqui o Saint-Venant, a gente vai ver o princípio de Saint-Venant ainda nesse curso. Ele foi uma pessoa que estudou bastante mecânica dos materiais. Poisson, né, o coeficiente Poisson, que a gente até viu no nosso curso de ciência dos materiais um pouquinho, a gente vai rever aqui também, né? Esse aqui é o Saint-Venant, esse aqui é o Poisson, que os ambos cientistas que estudaram esses assuntos, além ali do Lamé e o Navier. E, posteriormente disso, algumas técnicas matemáticas, computacionais mais avançadas para resolver problemas mais complexos, eles foram desenvolvidos, né? A gente tem ali a teoria da elasticidade, a teoria da plasticidade, a gente tem os elementos finitos, que todas partem ali do princípio ali de mecânica dos materiais. Por isso que essa é uma disciplina básica para a gente depois avançar e estudar outros cursos dentro da área de mecânica de uma maneira geral. Bom, feito esse preâmbulo aqui, a gente já estudou a parte básica da história de como vem sendo realizado esse estudo de mecânica dos materiais. Vamos voltar aqui nos conceitos básicos, uma vez que a gente está fazendo aqui uma aula meio que introdutória. O que são cargas? Quando eu tenho aqui um corpo. Um corpo aqui ele pode estar sujeito a cargas de superfície e forças de corpo. São os dois tipos de carga que eu tenho. As cargas superficiais, né, ou cargas de superfície, elas atuam ali numa pequena área de contato no corpo de prova, né, pode muitas vezes ser também chamada de uma carga concentrada, e elas são reportadas por forças concentradas, ou seja, eu represento ali por um único vetor, né, elas são uma carga ali concentrada, uma carga de superfície. Enquanto aqui as cargas distribuídas,
elas atuam em uma área maior da superfície do meu corpo. A gente chama ela de carga distribuída. Então, né, essa imagem aqui, a gente já consegue ver um exemplo. Por exemplo, essa carga aqui nessa viga, ela é uma carga concentrada, uma carga de superfície de 600 newton, enquanto essa carga aqui, ela é uma carga distribuída. Lembrando que a gente pode representar uma carga distribuída, né, pela área dessa carga aqui. Por exemplo, essa carga aqui ela tem 200 newton por metro. E ela está atuando aqui em 2 metros. Então, qual que é a carga aqui que representa essa carga distribuída? 200 vezes 2, 400. A gente pode representar essa carga distribuída por uma carga concentrada bem no centroide aqui, no caso é um quadrado, esse centroide vai ser bem no meio, se fosse um triângulo, ele seria ali 2/3 da altura. Então, seria 400 newtons aqui na parte central dessa carga distribuída. Então, eu posso representar aqui também por esses 400 newtons. E quando eu tenho aqui um carregamento coplanar, o que é um carregamento coplanar? É quando eu tenho ali as forças que estão atuando em um único plano. A minha força resultante de um carregamento distribuído é igual à área sob o diagrama do carregamento distribuído. Foi o que eu acabei de falar para vocês e representei aqui por essa carga que está distribuída. E essa resultante aqui, ela vai atuar, né, através do centro geométrico ou o centroide dessa área, né, como eu já havia comentado para vocês. Já aqui uma força de corpo, ela é desenvolvida aqui quando o corpo exerce uma força sobre o outro corpo sem contato físico, né? Que a gente costuma ver isso muito na mecânica gravitacional, quando tem dois corpos ali, um atraindo o outro, né? Os exemplos incluem aqui a gravitação da Terra ou então um efeito de um campo eletromagnético, né? Por mais que essa força gravitacional aqui afete o corpo inteiro, normalmente a gente representa ela ali como uma força concentrada, sei lá, um FG ou um G maiúsculo, né? Isso aqui não está muito no escopo do nosso curso, é só para a gente entender quais são os tipos de forças que a gente tem aqui atuantes. Bom, dito isso, vamos ainda revisar alguns conceitos que são importantes aqui para a gente, que são as reações de apoio. Quais são os tipos de reação de apoio? Ou seja, se eu tenho um corpo ali que ele está suportado por um local, ele pode estar preso, ele pode estar solto. Quais são as reações de apoio que a gente pode ter aqui? Com uma regra geral, se o apoio aqui impede a translação em uma determinada direção, então uma força deve ser desenvolvida na barra nessa direção. Eu falei, professor, não entendi, né? O que você está querendo dizer aí? Vamos lá, vamos botar aqui mais um pontinho para a gente ver um slide, para a gente entender aqui essa afirmação. Ó. Da mesma forma, se a rotação for impedida, um momento deve ser exercido sobre a barra. Aí, por exemplo, vamos lá, esse primeiro caso aqui da translação. O suporte do rolo apenas impede a translação perpendicular ou normal à superfície. O que é o rolo? O rolo é isso aqui. E a minha viga está suportada aqui por esse rolo. Pensa que esse rolo está solto, e como que ele pode se movimentar ali nesse apoio? Ele pode se movimentar lateralmente, ele pode se movimentar para cima, para baixo, né? Ele pode translacionar, aqui no caso, ele pode translacionar nesse sentido, mas ele não pode translacionar nesse sentido. Aqui ele pode rotacionar em qualquer sentido, porque ele não está fixo. Então, se ele é impedido de translacionar aqui nesse sentido, por quê? Porque eu tenho um rolo aqui de suporte, ele não consegue descer. Onde que está a minha força de apoio? Minha força de apoio aqui está para cima, no sentido que ele não pode translacionar. Aí, se o meu segundo caso aqui é quando a rotação for impedida. Aqui só para reforçar, então aqui um rolete exerce uma força normal F sobre a barra em seu ponto de contato, que é esse ponto aqui, nesse caso, quando eu tenho um rolete, eu tenho uma força F normal aqui ao meu ponto de contato. Como a barra pode girar livremente em torno do rolo, um momento não pode ser desenvolvido na barra, ou seja, eu não tenho um momento aqui, porque a minha barra ela pode girar ali em qualquer sentido. Aí aqui, vamos para o outro caso, que é quando a minha rotação está sendo impedida, que é esse caso aqui do apoio, né, o suporte fixo. Nesse caso aqui do suporte fixo, eu, além das minhas forças, né, uma vez que eu não posso andar nem para baixo, nem para esse sentido aqui, para frente, né, no eixo X, eu vou ter aqui uma força de reação Fx e eu vou também ter aqui uma força de reação Fy. Por quê? Porque eu não consigo nem entrar para dentro da parede, nem ir para baixo. Então, eu vou ter uma reação ali a esse movimento. E, da mesma forma, como essa viga aqui está engastada, ela está fixa, eu também não consigo ter um momento aqui. Eu não consigo realizar um momento aqui nessa região. Por isso, eu vou também ter uma reação em formato de momento. Vamos aqui ver os outros casos. Ó, eu tenho aqui o caso
de cabo, no caso de cabo aqui, ele está praticamente todo livre, ele só vai ter a reação no sentido do cabo, então eu vou ter uma força desconhecida aqui no sentido do cabo, eu tenho aqui um suporte suave aqui, e eu vou ter aqui a força normal, essa superfície, vocês olharem que essa superfície tem um ângulo, a minha força aqui ela vai estar sendo normal a esse ângulo, né, vai estar nesse ângulo, na angulação dessa superfície, eu tenho aqui um rolete solto, né, nesse caso o rolete solto ele pode rotacionar aqui em qualquer sentido, então eu só vou ter, ele pode tanto entrar aqui para dentro, como ele pode rotacionar, tendo momentos, então ele só vai ter aqui uma força de apoio aqui como resultante, e aqui nos outros casos, que são os casos fixos, vamos aqui, eu tenho um pino externo, nesse caso do pino externo, eu não consigo andar nem nesse sentido, nem nesse sentido, então eu vou ter uma força no eixo Y e no eixo X. Aqui no pino interno, é a mesma coisa, no eixo Y e no eixo X. E aqui a gente já falou da questão do momento. No caso aqui de um rolete preso, como eu tenho aqui, como eu não consigo movimentar no eixo X, além da força de reação aqui no eixo Y, eu também vou ter uma força de reação aqui no eixo X. À medida que a gente for fazendo exercício, eu acho que alguns desses conceitos vão ficando mais claros. Isso aqui é só uma breve revisão de quais são esses principais apoios que a gente tem. Aqui tem uma imagem, né, de alguns desses pinos, né? Aqui a gente, por exemplo, tem um pino externo, aqui é um pino interno. E esses pinos aqui eles vão impedir ou não o movimento de alguns componentes mecânicos. Vamos agora falar um pouquinho das equações de equilíbrio de fato. Quando a gente está falando aqui de equações de equilíbrio, a gente está considerando sempre que o meu corpo está estático, né? Eu não tenho ali, por exemplo, o meu corpo em movimento. A gente não está estudando dinâmica. O meu corpo ele não tem velocidade, ele não tem aceleração. Logo, todas as forças que estão existentes ali no meu corpo, elas têm que se equilibrar de alguma maneira. E daí vem o diagrama de corpo livre, que é uma ferramenta que a gente usa, né? Que ela deriva ali das equações de equilíbrio. Quando eu estou considerando o equilíbrio de um corpo, eu vou ter que ter aqui um equilíbrio de forças. Ou seja, o somatório das minhas forças, ela tem que ser igual a zero para evitar que o meu corpo translacione ou tenha movimento acelerado ao longo de um caminho reto ou curvo. E o equilíbrio de momentos, ou seja, a soma do meu momento também vai ter que ser zero para evitar aqui que o meu corpo ele gire, né? No final das contas, eu estou estático ali, né? Lembrando aqui, né? Como que eu determino o momento? O momento vai ser sempre a força vezes a minha distância. Então, se eu estou considerando esse ponto B de apoio aqui, qual que é o momento realizado por essa força? O momento realizado aqui por essa força, considerando o meu ponto B como referência, vai ser a força de 700 newton, né, vezes a distância. Quem é a distância aqui? 1,5 metros. Só lembrando, aí o momento é dado como Newton metro. Revisão aqui, caso vocês não lembrem desse assunto. Então, se eu tenho aqui um sistema de coordenadas, né, x, y, z, eu vou estabelecer aqui, né, com origem no meu ponto O, os meus vetores de força e momento, eles podem ser decompostos em componentes ao longo de cada eixo coordenado. O que eu estou querendo dizer aqui? Nesse caso aqui, todas as minhas forças estão bonitinhos aqui no eixo Y, mas por acaso eu tiver uma força aqui bidimensional ou uma força tridimensional, eu posso decompor esse vetor de força no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, eu posso dividir ainda como somatória das forças de x igual a zero, somatória da força de y igual a zero, ou z. Né? E o mesmo se aplica ali para o momento. Porém, quando a gente está falando aqui problemas de engenharia, de maneira geral, é muito comum aqui o meu corpo ser representado com um sistema de forças coplanares no plano x, y. Então, eu tendo a simplificar aqui o meu sistema para somente o somatório das forças de x igual a zero, somatório das forças de y também é igual a zero, além do meu somatório aqui dos momentos num ponto O de origem, eu estou determinando igual a zero. Neste caso aqui, o equilíbrio do corpo ele pode ser especificado com apenas 3 equações escalares do equilíbrio, isso essas equações aqui que eu trouxe para vocês. Né? Lembrando que esse símbolo aqui ele é o símbolo do somatório das forças, enquanto o símbolo E aqui é o somatório dos momentos. Então, gente, dito isso, por que eu falei que o diagrama de corpo livre ele deriva das equações? Porque a melhor forma aqui de a gente analisar um corpo considerando que os diagramas de equilíbrio, desenhar o que a gente chama aqui de diagrama, as equações de equilíbrio, desenhar aqui o diagrama de corpo livre. Então, por exemplo, se eu tenho esse sistema aqui que me foi dado, quem seria o diagrama de corpo livre aqui desse sistema? Eu primeiro vou pegar e vou simplificar esse sistema. Aqui eu tenho um apoio em forma de rolete. Aqui eu tenho um apoio em forma de pino. Lembra aqui o que a gente acabou de falar.
quando eu tenho um rolete, quem é a minha reação de apoio? Eu vou ter aqui uma reação de apoio a Y, né, no ponto A e em relação a Y, né, uma vez que aqui o meu eixo X está livre. Aqui no meu ponto B, quem que serão as reações de apoio? Eu vou ter aqui um BY, né, e eu vou ter também aqui um BX nesse sentido. Né? Por que eu vou ter um BX nesse sentido? Porque aqui eu tenho um pino fixo, ele está impedido de se movimentar tanto no eixo X quanto no eixo Y. Essa carga aqui que estava distribuída, eu posso representar ela aqui como uma única carga concentrada. Essa carga aqui também. Então, aqui eu estabeleço onde as minhas forças estão atuando, né? E as distâncias que elas estão atuando em relação aqui aos meus pontos de referência A e B. E a partir daqui eu posso realizar as minhas equações. Vou ver que um somatório das minhas forças igual a X. Somatório de forças de X igual a zero. Somatório das forças de Y igual a zero. Somatório do momento também igual a zero. São as condições para que o meu corpo esteja em equilíbrio. Beleza? Gente, a parte teórica aqui dessa aula é isso. Às vezes fica solto se a gente fez só a teoria, porém, o objetivo aqui desse curso é também realizar sempre muitos exercícios. Logo que essa aula ela vai ter um exemplo, essa aula fica um pouco mais extensa, mas eu vou ter outras aulas também só com resolução de exercícios, que é muito importante você estar resolvendo exercícios para vocês fixarem e entenderem bem esses conceitos. Vamos então para o nosso exemplo aqui de hoje. O exemplo diz o seguinte: considere a estrutura mostrada na figura projetada para suportar uma carga de 30 kN. Eu tenho aqui uma figura, eu tenho ponto A, ponto B, ponto C. Ele me deu aqui o diâmetro da figura, a distância e tudo mais, e me deu uma carga que está sendo aplicada aqui, ó, de 30 kN. Ela consiste em uma barra AB com uma seção transversal retangular 30 por 50 milímetros, e uma barra BC com uma seção transversal circular com diâmetro de 20 milímetros. As duas barras estão conectadas por um pino em B. Aqui eu tenho um pino que ela está conectando, né, essa barra. E são suportadas por pinos e suportes em A e C, respectivamente. Determine as forças de reação nos pontos A e C. Ele está querendo aqui que eu determine quem são as minhas reações em A e quem são as minhas reações em C. E como que a gente determina isso? Primeiro ponto, desenhar aqui o nosso diagrama, desenhar aqui como são as reações. Como que ficariam aqui essas reações? A gente pode simplificar esse diagrama para esse diagrama aqui. Então, vamos lá, no ponto C. No ponto C, eu tenho um pino fixo aqui. Quem que vão ser as minhas reações? As minhas reações? Eu vou ter uma reação aqui CY, nesse sentido, ó, para cima, e uma reação CX aqui que eu estou convencionando, nesse sentido aqui para a direita. Lembrando que isso aqui é sempre convencionado. Se por um acaso, na verdade, essa reação está para a esquerda, o meu valor aqui vai ficar negativo, né? Então, não se preocupem muito isso. Se preocupem apenas em seguir uma convenção que foi adotada. Nesse ponto aqui também, que é um pino, quem são as reações? Eu vou ter uma reação AY aqui nesse sentido, e vou ter uma reação aqui AX nesse sentido. Então, aqui ficou a minha representação total. Aqui no meu ponto B, eu tenho uma força de 30 kN para baixo. Aqui estava em milímetros, né? Eu passei aqui para metros. Então, beleza. Essas aqui são todas as minhas reações de apoio no ponto C e no ponto A, e aqui eu tenho a minha única carga que está sendo aplicada no B, eu estou considerando aqui, não estou considerando aqui o peso da minha barra. Como que eu vou resolver isso aqui? Primeiro passo, vamos lá, somatório dos momentos é igual a zero. Vamos considerar aqui o meu ponto de referência como o ponto C. Então, vamos começar aqui falando que o meu somatório dos momentos em C, ele vai ter que ser igual a zero. Qual que vai ser a minha referência aqui, a minha convenção? Estou considerando que positivo é nesse sentido aqui, o sentido anti-horário. Então, qualquer tipo de momento que vá no sentido anti-horário em relação aqui ao meu ponto C, ou aqui em relação ao ponto C, ele será positivo. Se for no sentido horário, ele será negativo. Então, dessas forças aqui nesse ponto, no meu ponto eu não tenho momento, quais são as forças aqui que elas podem gerar algum tipo de momento? Primeiro, vamos lá, ó, as forças para gerar um momento, elas têm que ter o que a gente chama de braço de alavanca. Né? Então, quais são os braços de alavanca aqui? Eu tenho um braço de alavanca aqui e eu tenho um braço de alavanca aqui. Aqui nesse ponto, eu tenho um momento devido à minha força AX. Então, qual que vai ser aqui esse momento da minha força X? Vai ser o AX, que é a incógnita que eu quero descobrir, inclusive, vezes a distância. Quem é a distância? Né? 0,6 metros. Por quê? Porque é essa distância aqui. É o meu braço de alavanca aqui, ó. Força vezes a distância. Qual é o outro braço de alavanca? Lembrando que essa minha força aqui, ela está no sentido anti-horário, então ela é positiva. Qual é a minha outra força aqui que eu tenho? Eu tenho essa força atuando no ponto B.
Essa força aqui atuando no ponto B, ela é no sentido, né, horário, então ela vai ser negativa. Então, a minha força atuando no ponto B, ela vai ser de menos 30, né, quilonewtons, vezes a distância. Quem é essa distância aqui? É 0,8 metros, né? Porque o meu braço de alavanca ela é em relação aqui à minha origem. A minha origem está aqui, essa aqui é meu braço de alavanca, né? Pelo princípio da superposição, eu posso representar como se essa força estivesse atuando aqui, né? Uma vez que a decomposição dessa força aqui nesse sentido, no sentido barra BC, ela não gera nenhum momento. Então, essa força aqui, de 30 quilonewtons, eu posso representar ela aqui também, caso eu queira, né? Ela atua aqui vezes esse braço de alavanca, que é de 0,8 metros. Então, vai ser 30 quilonewtons vezes 0,8 metros. Beleza? Aí, aqui, quando eu tenho aqui uma única incógnita, que é AX, isso aqui vai ser igual a zero. Então, o que vai ser o meu AX resolvendo aqui essa questão? O meu AX vai ser igual a 40 quilonewtons. Beleza? Já determinei aqui uma força de reação. A minha força AX era a primeira força de reação que eu queria determinar. Vamos agora utilizar as minhas outras equações de equilíbrio aqui no meu diagrama de corpo livre para tentar determinar as outras reações de equilíbrio. Vamos lá. Somatório das forças, né, em X vai ser igual a zero. No somatório das forças em X, eu estou considerando que positivo é esse sentido aqui. Se positivo é esse sentido aqui, quais são as forças que estão atuando no eixo X? Eu vou ter aqui a minha força AX, porque minha força X está nesse sentido, então ela é positiva, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Vamos voltar aqui, ó. Quem está atuando aqui no eixo X? A minha força X e a minha força CX. Então, quem que vai ser aqui o somatório das forças em X, considerando que para a direita é positivo? AX mais CX vão ter que ser igual a zero, no meu equilíbrio. Quem que é AX? AX é 40 quilonewtons. Então, CX vai ser igual a menos AX, vai ser igual a menos 40 quilonewtons. Então, aqui, quem que vai ser a minha força de reação CX? Ela vai ser igual a menos 40 quilonewtons. Vamos agora determinar o somatório das forças em Y. O somatório das forças em Y, elas vão ter que ser igual a zero também. Quem que eu estou convencionando aqui como positivo? Estou considerando como positivo para cima o somatório das forças em Y. Quem são as forças em Y que estão atuantes aqui? As minhas forças em Y são a minha força CY, né? Mais a minha força AY, menos 30 quilonewtons, né? Que 30 quilonewtons é a força que está atuante aqui. Então, eu tenho uma força CY, eu tenho uma força AY, e no outro sentido eu tenho uma força de 30 quilonewtons. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, qual que é a equação que eu consigo chegar aqui? Que AY mais CY vai ter que ser igual a 30 quilonewtons. Aí você vai falar, pô, Júlio, mas aqui eu estou com duas incógnitas, né? Como que eu vou resolver esse problema? Bom, eu posso aqui olhar a minha barra AB de maneira isolada. Se eu estou olhando aqui a minha barra AB de maneira isolada, então eu estou considerando só aqui, né? Eu vou fingir aqui que essa parte de cima, ela não existe, né? Eu vou ignorar aqui essa parte, vou analisar aqui como estão as reações só no meu ponto AB, né? Considerando aqui que pode ter uma força de reação aqui, uma força de reação aqui, porém, como eu vou estar avaliando só o meu ponto B, todas essas forças que estão atuando aqui, elas não geram momento. Então, se eu quero aqui determinar, né, considerando que o momento positivo é para cá, o somatório dos meus momentos em B vão ter que ser igual a zero, quais são os momentos aqui que estão nessa barra, né, que eles estão sendo gerados? A minha força X não gera momento, só vou ter minha força Y. Então, nesse caso aqui, a minha força Y vezes a distância de 0,8 metros, AY vezes 0,8 metros, vai ter que ser igual a zero. Então, quem que vai ser aqui o meu AY? O meu AY vai ter que ser igual a 0 kN. Se meu AY é 0 kN, já determinei aqui quem que é o meu AY, já determinei mais uma reação de apoio, e sabendo isso, eu consigo determinar quem aqui que é o meu CX. Se o meu AY aqui é igual a zero, vamos lá, se o meu AY é igual a zero, esse termo aqui vai ser zero. Então, o que vai ser aqui o CY? O CY vai ser igual a 30 quilonewtons. Então, consegui aqui também determinar a minha última reação de apoio. Então, se vocês olharem aqui, quais reações a gente tem? A gente tem a reação AX igual a 40 quilonewtons. A gente tem a reação aqui CX igual a menos 40 quilonewtons. Eu tenho aqui uma reação CY igual a 30 quilonewtons, né? E a minha reação aqui AY vai ser igual a 0
quilômetros. Pronto, determinei todas as reações. Bom, minha gente, se vocês ainda estão com dificuldade, continue acompanhando nas aulas aí, que a gente, a diagrama de corpo livre, ele é um ponto anterior do que a gente vai ver. Então, a maior parte dos exercícios, a gente vai estar realizando o diagrama de corpo livre. Então, continue acompanhando os exercícios aí, que vocês, só exercitando, praticando, vai dar certo, né? Eu sempre recomendo aqui que vocês tentem resolver aqui a questão junto comigo, vai dando pause, vai anotando, escreva aí a questão, porque isso aí vai te ajudar bastante a compreender o passo a passo. A nossa aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Acompanhem esse curso novo, que vão ter muitas aulas, bastante aula de exercício. Né? Lembre de deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e lembre de dar uma olhada aqui no nosso programa de membros, para quem é membro aqui, especificamente para esse curso. A gente terá diversas resoluções de exercícios extras, só para quem é membro, e você se tornando membro, você tem acesso a um monte de conteúdo aqui do canal, relacionado a outras disciplinas. Então, é só vantagem e é super baratinho. Além de você estar aqui apoiando o canal, o que me ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.